Boa noite, amados irmãos, membro da Primeira Igreja Batista em Três Vendas e tantos outros amigos que têm acompanhado este culto de forma virtual. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nesse momento iremos orar, iniciando o culto desta noite, 12 de abril. Muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos ante Ti. Louvado seja o Teu nome, por termos ainda, Senhor, neste país, a liberdade, Senhor, plena em poder expressar o nosso sentimento a Ti, a nossa adoração a Ti. E continue, ó Pai, a derramar Suas ricas bênçãos em nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, nesta noite, fale aos nossos corações e possamos entender, compreender, captar, Senhor, a mensagem a ser transmitida no dia de hoje aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu numa cruz. Muito obrigado porque o Senhor pagou o preço pelos nossos pecados. Muito obrigado pela morte substitutiva, Senhor, por mim, por todos nós que um dia entregamos a nossa vida a Ti. Que possamos, Senhor, com todo o intuito, com todo o desejo, com todas as nossas forças, expressar a nossa adoração a Ti, porque o Senhor é merecedor. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém, Pai. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu, os soldados conduziam meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim.
seu sangue, porém, a muitos também iria remir a Jerusalém. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Segue enfim. Senhor Deus, nós te louvamos pelo dia de hoje, porque sabemos que o dia de hoje foi o dia que o Senhor nos concedeu que vivêssemos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque no meio desta confusão toda do coronavírus, estamos, ó Deus, desfrutando ainda a saúde. Isso é porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Mas nós te pedimos que o Senhor venha visitar os nossos irmãos que estão em quarentena, aqueles que têm saúde de risco, que o Senhor possa estar consolando, que não se sinta preso dentro de uma casa, mas se sinta, ó Deus, guardado pelos cuidados da medicina e guardado, ó Deus, pelos cuidados do Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos pela vida da nossa igreja. Ó Deus, continua trabalhando sempre no coração nosso, ó Deus, dos nossos irmãos, dando, ó Deus, a eles convicções, certezas de que o Senhor está guardando tanto o nosso município como o nosso país, porque, ó Senhor, nós temos te buscado e temos nos colocado em tuas santas mãos e confiamos que o Senhor certamente nos guiará, assim como o Senhor foi com o seu povo, ali na saída do Egito, quando tudo tinha para dar errado, mas a tua mão os conduziu até chegar na terra prometida. Nós confiamos no Senhor e esperamos que o Senhor venha o mais rápido possível nos dar a condição de estarmos reunidos como igreja no templo aonde sempre estivemos. Temos nos sentido cerceados desse ir e vir, mas, ó Deus, estamos tranquilos, estamos participando com o nosso culto online. Nós te agradecemos por esta comunicação que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado pelo pastor que está nesta liderança, pelos irmãos que têm enviado os seus cantos, suas orações, suas palavras. Muito obrigado por tudo. Continua, Deus, falando aos nossos corações e especialmente ao anjo da tua igreja, que é o pastor. Dê a ele, Senhor, toda a sabedoria vinda dos altos céus para guiar e orientar as suas ovelhas. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Muito obrigado pela participação musical da nossa irmã Sharon e da oração do diácono Elias Fonseca. Convido você a abrir o seu cantor cristão no número 99, uma música que requer todo esforço, todo empenho, porque é uma linda canção. Então convido você, hino do nosso cantor cristão de número 99. Cantemos todos. E no 99 do cantor cristão, ressurreição. Saiu com triunfo e glória ressurgiu.
Estamos avançando no nosso desafio na leitura bíblica e hoje finalizaremos a primeira etapa de 1 João. Lembramos que tem 1 João, 2 João, 3 João e hoje finalizaremos o 1 João, o capítulo 5. Então vá lá para o final da sua Bíblia, perto de Apocalipse, volta aí uns livros antes, você vai encontrar 1 João, capítulo 5, e finalizaremos com o capítulo 5 hoje. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes, um só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado e que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isto ao que cometem pecados que não levam à morte. Há pecados que levam à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Que Deus abençoe a leitura e amanhã daremos no nosso culto de oração a sequência de 2 João. Chegamos ao momento de oração e como hoje pela manhã teremos 4 pedidos de oração que você aí em sua casa fará pessoalmente, orando a Deus em seu tempo aí. E cada pedido terá aproximadamente 2 minutos, 2 minutos e meio, para você estar orando, entregando a Deus
esse pedido específico e o que envolve, né, essa petição. Então, sempre será assim, um pedido, uma música tocando para vocês orarem. Depois eu vou quebrar esse silêncio com outro pedido e assim até o final com a participação do Ministério de Louvor. Então vamos lá. Começando pelo nosso primeiro pedido, os irmãos estarão orando pelos oficiais da igreja, que são os pastores e diáconos. Estejam orando por nós, para que Deus nos conceda sabedoria, entendimento, pela nossa família. Então vocês terão um momento de orar pelos oficiais da nossa igreja, que são os pastores e os diáconos. Orem nesse momento. Nosso segundo pedido nesta noite será por esse tempo de confinamento. Então, esteja orando por sua vida e pela vida dos nossos irmãos, para que não haja nenhuma consequência, sequela desse confinamento, quadro depressivo, de fobia, algum sentimento que possa trazer prejuízo à sua saúde mental. E esteja orando em prol disso, para que não haja consequências em nossas vidas e na vida dos nossos familiares.
Agora o pedido é para os nossos amigos e irmãos que estão classificados como de risco. Então, os nossos idosos, os nossos irmãos que têm problema de hipertensão, por problema cardíaco, problema respiratório. São vários irmãos que conhecemos que têm essas situações que podem agravar, com a contaminação do coronavírus. Estejam orando por esses irmãos que estão vulneráveis aí a uma situação mais extrema, complicada por esse problema da Covid-19. E estejam orando em prol desses irmãos de risco. Por último, nosso pedido será pelos nossos irmãos desempregados, para que Deus possa estar dando sabedoria e entendimento nesse momento e que em pronto as portas de Deus estejam abertas para a vida dos nossos amigos e irmãos. Orando agora, por último, pelos nossos desempregados.
Pai amado, estamos aqui, Senhor, para reconhecer a Tua grandeza e te pedir que o Senhor aceite o nosso louvor, nossa adoração, as nossas vidas, em nome de Jesus. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa-nos, perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça Tua
noite eu gostaria de trazer uma reflexão a respeito da Páscoa, um grande evento que ocorreu na história da humanidade, do cristianismo. E tristemente, eu creio, pela sociedade, pelo mundo, não tem sido ao longo dos anos, esse momento de Páscoa, tido a verdadeira reflexão do que representa este tempo, né? Domingo, principalmente hoje, no qual foi a ressurreição de Cristo Jesus há mais de 2000 anos atrás. Mas esse não é o entendimento do mundo a respeito de Páscoa. É bombom, chocolate, coelho. E voltando ao tempo, a história, a primeira vez que houve a celebração da Páscoa foi por ocasião da comemoração da maravilhosa libertação dos hebreus do Egito, né? A famosa passagem pelo Mar Vermelho. E então o povo de Israel estava escravizado já há mais de 400 anos no Egito, e já havia a promessa de Deus de que haveria a libertação do povo de Israel. E então Deus convoca Moisés para ser o regente aí deste momento na vida do povo de Israel, tirando ali o povo do Egito e iniciando uma nova era na vida cristã, na história cristã. E então são uma das 3 principais festas, né, dos judeus, a primeira das 3 festas de peregrinação, onde os judeus celebram, todavia, anualmente esse momento, mas para o judeu a comemoração deles continua sendo a libertação do povo do Egito, do povo hebreu do Egito. E nós entendemos que a revelação, ela seguiu, ela progrediu, ela avançou, e pelos fatos que foram seguindo na história, neste mesmo evento de Páscoa, de festa, comemorando aí a libertação do povo, aprove vir a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde foi nesse período aí de peregrinação muitíssima gente em Israel, Jerusalém, e onde ocorreu a acusação, julgamento e a morte de Jesus Cristo, e também a ressurreição. A gente precisa entender claramente por que houve esta morte, por que Jesus Cristo teve que se tornar ser humano e vir ao mundo. Tudo começa também lá no Jardim do Éden, onde o homem gozava de perfeita comunhão e relacionamento com Deus. O momento que eles tinham, eles não necessitavam de salvação, eram eternos, tinham alegria eterna, prazer eterno, relacionamento com Deus eterno, ali perfeito. Porém, houve o pecado ali no Éden, a desobediência, e desde então o homem tornou-se separado de Deus. O homem foi condenado. Houve uma condenação na vida de Adão e Eva, e essa condenação repercutiu em nossas vidas, em toda a humanidade. Então, uma vez que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, a morte, a miséria, o pecado destruiu todo esse relacionamento perfeito, e o homem passou a padecer, passou a sofrer, passou a necessitar desse relacionamento outra vez com Deus. O relacionamento foi perdido por causa do pecado. A separação entre Deus e o homem se deu a partir de Adão, e também, consequentemente, toda a humanidade, a perdição eterna. Romanos vai dizer, Romanos 3:23,
fala claramente disso, de que todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. E a partir daí, o projeto de Deus para a humanidade, que era a glorificação eterna do homem para com Deus, a salvação, o plano perfeito, o homem conseguiu destruir por sua livre escolha. E então a gente vê o homem morto em seus delitos e pecados. Então o homem viveria, se multiplicaria, e essa sua descendência cresceria, se multiplicaria e morreria sem a presença de Cristo Jesus e indo automaticamente para o inferno por não ter Jesus Cristo, não ter em sua vida a salvação dada em Jesus Cristo. Então o projeto da humanidade foi corrompido e então houve essa necessidade de haver uma restauração. Então Deus, com o seu plano eterno, mesmo sabendo da consequência do pecado no mundo, mesmo sabendo na sua presciência de que Adão iria pecar, Deus ele providenciou a salvação humana. E quando vemos ali Adão e Eva foram criados santos, justos, perfeitos, poderia desfrutar desse relacionamento no íntimo com Deus eternamente. Ele foi criado para viver, glorificar, exaltar a Deus, e uma vez que não mais tem esses privilégios, o homem passou a necessitar de uma intervenção divina, passou a necessitar de um resgate, de um projeto de restauração de sua vida. E aí que entra a questão da salvação. E quando olhamos a salvação, ela pertence ao Senhor. Jonas 2,9 deixa claramente essa perspectiva de que a salvação pertence ao Senhor. E aí está a solução, só poderia ser encontrada na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele sempre existiu. Embora há mais de 2000 anos atrás ele foi gerado ali no ventre de Maria, mas ele sempre existiu desde os planos eternos. Antes da fundação do mundo, Jesus Cristo já existia, já estava em plena comunhão com Deus, a Santíssima Trindade sempre presente, e Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, sempre presente em todo o início da história, em toda a história da humanidade, muito antes dela. Então vemos que a única forma que Jesus Cristo teve de dar solução ao pecado, ao homem, foi enviando o seu Filho Jesus Cristo aqui na Terra. Algo muito estranho é que o amor e a justiça de Deus, eles andam juntos. Então, para Deus amar a humanidade, ele teve que matar o seu único filho, Jesus Cristo. Para oferecer amor, ele teve que ter um sacrifício. E voltando lá em Gênesis, o pecado, ele gera morte. A gente vê que Adão, quando peca, ele tenta se esconder, eles viram que estavam nus, né? A inocência já havia se perdido, e eles cobrem os seus corpos com figueira, com folhas. Porém, Deus falou assim: olha, o peso do seu pecado é muito pior do que isso. Então, Deus mata um animal e com o couro, com a pele, ele faz a vestimenta para Adão, mostrando, dizendo que para eles que a solução da sua nudez, do seu pecado, gerou a morte de um inocente, de um animal. E então, remetendo lá na frente que a solução para o pecado do homem seria também futuramente a morte de Jesus Cristo, o qual é
o único que pode oferecer salvação e vida eterna para todos aqueles que queiram ser salvos. Chamamos a morte de Cristo na cruz foi uma morte substitutiva. A morte na cruz foi uma morte substituída de Cristo por nós. Ele então toma o nosso lugar na cruz para termos acesso à salvação, acesso à vida eterna. E então vemos que Jesus Cristo, ele era plenamente homem, Jesus Cristo era plenamente Deus. Ele possuía duas naturezas e por isso que ele pôde, na sua forma humana, nos substituir, uma substituição perfeita. Jesus veio ao mundo para substituir as obras de Adão, refazer aquilo que Adão destruiu. Romanos 5 fala claramente isso, por causa de que foi Adão, gerou a morte, a destruição. Por causa de Jesus Cristo trouxe novamente o resgate, a salvação. Então nós vemos que Jesus Cristo, ele abriu mão do seu status ali de divindade em plena comunhão com Deus, e Jesus Cristo voluntariamente ele aceitou o projeto de Deus de salvar a humanidade e decidiu obedecer a voz do Pai e vir ao mundo, como sabemos, no ventre de uma mulher muito conhecida mundialmente, Maria, mãe de Jesus, o qual foi um privilégio muito grande para ela. Eu creio que ela foi felizarda dentre milhares de mulheres. Deus escolheu Maria para gerar de uma forma sobrenatural, não teve relação sexual dela com José, foi concebida pelo Espírito Santo, uma obra divina, e então nasce Jesus e cresce como menino, cresce como uma pessoa normal, porém, dentro da humanidade de Jesus, ele também era Deus. Nós víamos na sua humanidade que ele dormia, ele tinha sede, tinha cansaço, e dentre os seus atributos divinos, a gente via que ele sempre foi eterno, como nós falamos, sempre existiu. Ele era onipresente, onipotente, ele tinha o conhecimento até do que as pessoas pensavam a respeito dele ou contra ele. E víamos também que Jesus realizou aqueles milagres e deu a sua própria vida e depois tomou-a de volta ao terceiro dia da sua morte, e mostrando que Jesus Cristo tinha a capacidade total de trazer a salvação à humanidade. Tudo isso é o sentido da Páscoa. Veja como que é totalmente distorcido do que vemos, do que temos visto ao longo desses anos, e algo que devemos ter conhecimento claro, que a salvação ela se dá somente na pessoa de Jesus Cristo. Você pode conhecer a Deus, você pode temer a Deus, você pode crer que Ele existe, porém a salvação, a libertação se dá somente através de Jesus Cristo. Ele foi o único autorizado por Deus para ser o mediador entre Deus e os homens. Em Atos 4:12, deixa bem claro esta passagem bíblica: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. E então, para ilustrar o motivo da morte de Jesus Cristo, estávamos condenados pelos nossos pecados e delitos. E então criou-se uma barreira muito grande entre o homem e Deus. Uma barreira, um abismo que o homem não conseguia chegar até Deus. E por isso que a gente vê muitas pessoas fazendo boas obras, fazendo caridade, buscando fazer
para alcançar a salvação do qual nunca obterá por simples esforço pessoal. Efésios 2 vai dizer que a salvação não se dá por obras, mas simplesmente pela fé em Cristo Jesus. Para ilustrarmos essa questão de condenação, eu quero ilustrar para você, vamos supor que você peque somente 3 vezes por dia. Então, você seria quase um santo, né? Porque você peca, você pecamos de várias formas, de pensamento, em palavras. A Bíblia diz que pecado de negligência, você deixar de fazer aquilo que tem que fazer, dentre muitíssimos pecados cometidos por nós, mas vamos nos concentrar somente em 3 pecados diários. No ano, 365 dias, você já teria cometido 1000 pecados contra Deus. Imagina esses 1000 pecados se transformando em 1000 crimes num tribunal de justiça, onde você seria julgado. Eu creio que você poderia contratar os melhores advogados do mundo, mas não conseguiria livrar-se de uma sentença grande de 1000 crimes cometidos. E você pega esses 1000 pecados por ano, multiplica pela sua idade. Se eu tenho 40 anos, 40.000 pecados cometidos contra Deus. E então jamais teríamos essa credencial de ser uma pessoa justa, porque a cada dia eu estou afundando mais no pecado e me afastando cada vez mais de Deus. E então só consegue chegar até Deus as pessoas que realmente são justas, sem falha, sem mancha. E então Jesus Cristo, ele substitui. E então a obra de Jesus Cristo na cruz foi justamente essa. Olha, me dá esses, ele é o 38.000 pecados. Eu quero assinar na justiça de que eu assumo o teu lugar. Olha, me dá esses 28.000 crimes que eu assino como se fosse eu. A culpa que seria para você a condenação de 100, 200 anos vai vir sobre mim, para que você tenha a credencial de ser uma pessoa livre. E então isso que faz o sentido da morte da cruz, ele substituiu a mim, a você, da condenação eterna. Por isso que a salvação só em Jesus. Como dizemos aqui, lemos, não há salvação em nenhum outro nome. Não há salvação em José, não há salvação no Antônio, não há salvação no Pedro, não há salvação na Joana, na Mariana, não há nenhum outro nome, ninguém tem autorização para oferecer a salvação. O único foi Jesus Cristo, plenamente homem e plenamente Deus. E então esse é o sentido da morte da cruz. Hebreus fala claramente que todos os pecados nossos cometidos no passado, no presente, aqueles que ainda cometeremos, todos esses pecados, o autor de Hebreus diz que estava lá na cruz pendurado. Ou seja, a morte de Cristo foi por nossa causa. Eu que deveria estar ali sendo morto, e depois da minha morte a condenação eterna. E por isso que você precisa crer em Jesus, você precisa confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Do contrário, você nunca obterá essa credencial de ser justo, de estar limpo, puro diante de Deus. Por isso faz sentido quando Paulo fala que a vida dele já não pertencia mais a ele, mas a Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais a minha vontade, não é mais o meu desejo, não é mais o meu querer, mas o querer de Cristo Jesus. Você tem essa convicção da vida eterna? Você que me ouve nesta noite, você tem essa confirmação, como lemos
em 1 João capítulo 5, a leitura do culto de hoje, você tem a testificação do Espírito Santo ao teu coração de que realmente você é filho de Deus. Você está se preocupando aí com o destino da sua alma? Eu creio que você tem tido um tempo suficiente aí de quarentena, de isolamento a respeito da sua alma, para onde vai a sua alma após a morte. Tem várias pessoas que creem que não vai para lugar nenhum, acabou aqui, morreu e vai ser destruído tudo, não existe mais nada, mas a Bíblia fala claramente que há vida após a morte. Como eu disse para você no início, o homem, o ser humano, ele tem essa característica de ser eterno. Deus criou o ser humano para ser eterno. E então, mesmo o pecado manchando esse relacionamento e o caráter do homem, esse estado de eternidade não saiu do homem. Por isso que a Bíblia vai dizer que há vida após a morte. A história do rico e Lázaro é uma história claramente, eu não creio ser uma parábola, pois é a única história entre parábolas que tem nome, que menciona lugares, pessoas, e fala ali claramente do rico e Lázaro. O rico vivia abastardamente, tinha tudo do bom e do melhor, sem Cristo Jesus, morreu e foi para o inferno. E aquele homem mendigo, que não tinha nada, talvez somente a amizade desse amigo do cão, que lambia suas feridas, e ele tinha nada neste mundo, mas tinha a pessoa de Cristo Jesus, do qual a passagem mostra que ele morre e também encontra-se em outro estado de vida, de consciência, desfrutando do gozo eterno junto ao Pai no seio de Abraão. E então o destino da sua alma ou será a vida eterna nos céus ou no inferno. Para ter o acesso aos céus, sabemos claramente que é somente você confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Tristemente, eu fico a pensar como pode muitas pessoas irem para o inferno por decisão própria, por escolha voluntária. O pior Jesus Cristo fez de oferecer a você, olha, me dá os seus pecados todos. Eu quero resolver tudo. Eu quero botar todas as suas dívidas, as suas culpas no meu nome. E você precisa apenas crer que eu tenho o poder para realizar isso. E o pior de tudo, a solução já foi dada em Cristo Jesus, o plano de Deus da salvação, porém, muitas pessoas, muitos homens, até no momento da morte, preferem conscientemente não querer Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. É triste esta realidade, como falei em alguns cultos anteriores, a dor maior no inferno não vai ser o seu corpo queimando e não se consumindo, mas a dor da consciência, a dor de eternamente lembrar, poxa, eu ouvi aquele culto lá nas Três Vendas, poxa, eu assisti aquele culto em tal lugar, olha, eu ouvi tantas músicas, olha, eu ouvi tantos apelos feitos a mim, eu vi tantas pessoas chegarem a mim para entregar um folheto evangelístico e eu nunca fiz caso de nada, e eu escolhi não estar nos céus. E então eu creio que essa deve ser a reflexão desse momento de Páscoa. Estamos aqui adorando a Deus, bendizendo a Ele como igreja, somente por causa da morte de Cristo. Porque se Jesus Cristo tivesse falado, Pai, eu amo muito a Ti, mas eu não quero me sacrificar em prol da humanidade, não existiria igreja, não existiria essa oportunidade que temos de alegria, felicidade, prazer eterno. Aquilo que o homem conseguiu destruir no Éden,
nós temos novamente esses privilégios no céu, aonde Apocalipse fala claramente que não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá desespero, amargura, não haverá rancor, não haverá mazela. Você vai acordar e despertar, você vai poder viver eternamente sem a consciência pesada do seu passado, nem com medo de querer desagradar a Deus em oportunidades, pensamentos, palavras. Já não mais haverá isso. Plena satisfação e alegria completa em Cristo Jesus. Esse é o sentido do porquê Jesus Cristo morreu há mais de 2000 anos na cruz do Calvário. Muitos judeus ainda estão esperando Cristo, o Messias, até o presente momento. Eles estavam com Cristo, viram tudo o que tinham que ver da comprovação, da testificação que Jesus era o próprio Deus, porém não deram crédito a Ele. Que você, se você que ouve a minha voz já é um salvo em Jesus, reflita a respeito da sua vida. Você tem se tornado parecido e semelhante a Ele? Esse tem sido o seu desejo a cada dia? Senhor, ajuda-me a tornar-me parecido com a Tua pessoa. Eu quero ser semelhante a Ti, eu quero ser semelhante aos homens que o mundo não foram dignos de tê-los. E eu quero ser como aqueles homens do hall dos heróis da fé. Eu quero viver a Tua vontade de forma íntegra e pura. E que esse venha a ser, meu irmão, minha irmã, o desejo do mais profundo do teu coração. E se você que me ouve ainda não tomou essa decisão, abriu a sua boca e disse, olha, eu quero confessar a Jesus como meu Senhor. Se você não crer em nada do que eu disse, olha, tristemente o seu destino vai ser um lugar tão decepcionante. Um lugar que foi feito somente para o diabo e os seus anjos, originalmente por causa da rebeldia contra Deus nos céus, e ele tem enganado muitíssimas pessoas. Talvez tenha enganado você até o presente momento. Eu não sei a idade que você tem, eu não sei quanto tempo que você tem de vida, de consciência da vida, porém esta é a realidade. Cristo Jesus é o único que pode te dar acesso à salvação. Como vimos aqui, você confere na sua Bíblia aí, anota Atos 4:12, 1 Timóteo 2:5, vai dizer que o único que tem autorização de Deus para juntar o homem perdido a Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Que você confesse no seu coração, que você aceite esse convite. Mateus, ontem estava conversando com uma pessoa, Mateus 11:28 vai dizer claramente, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não espero você estar bem, não espero você ser uma pessoa melhor, porque pode não ter tempo, pode ser acometido você de muitas coisas e não ter essa oportunidade de, em vida, em consciência, poder confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A gente tem visto aí essas pessoas passando mal no coronavírus e questão de um dia para o outro já está entubado, já está inconsciente. Ou seja, depois que perde a lucidez, o entendimento, para ter outra vez a opção, a salvação ou não, é algo incerto. É algo que você precisa fazer enquanto vida e consciência você tem. E que você escolha nessa noite querer ouvir a voz de Deus e aceitando, confessando com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados para que Cristo venha perdoar todos os seus pecados e você ter plena comunhão com Deus e com a igreja. E se você nos conhece, se você tem esse desejo e quer conhecer um pouco mais da palavra de Deus, entre em contato conosco através dos membros da Primeira Igreja Batista em Três Vendas, da minha pessoa,
Entre em contato com o Facebook nosso, também PIB 3 Vendas, e estamos dispostos a ajudá-los no que for possível. Que Deus abençoe e tenha um domingo de paz, um final de domingo de paz abençoado na palavra de Deus, e que você possa refletir ainda hoje a respeito do verdadeiro sentido da morte de Jesus Cristo e principalmente da sua ressurreição, pois sabemos que é o único que nos garante a vitória, porque Cristo, a Bíblia diz claramente para nós que os salvos em Jesus, eles têm a certeza de um futuro melhor nos céus, porque Cristo foi o primeiro, as primícias da morte, da ressurreição, e com certeza aqueles que creem em Jesus Cristo têm a vida eterna e assegurado o seu acesso aos céus. Que Deus assim os abençoe grande e profundamente. Estamos chegando ao final de mais um culto e convido a você a encerrarmos esse momento cantando uma linda, belíssima canção, um hino do cantor cristão número 398, Sou Feliz. Abra aí o seu cantor cristão número 398 e cantemos todos. Sou feliz. Você
Deus abençoe a vida de todos os nossos ouvintes. Lembrando que amanhã teremos nosso culto de oração virtual, amanhã às 19h30. E teremos na quinta-feira o culto de oração e estudo bíblico. Estaremos apresentando o livro de Provérbios, um estudo bíblico no livro de Provérbios. E então convido você a participar também. Oremos. Muito obrigado, Pai, por esse momento de adoração. Muito obrigado porque mais uma vez tivemos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, de poder estar em sintonia contigo, em comunhão, ó Pai. E pedimos que a Tua graça, o Teu amor, a Sua infinita bondade e misericórdia siga em nossas vidas todos os dias, Pai. Conceda-nos uma noite maravilhosa, possamos dormir bem, possamos ter uma noite de paz, uma noite de renovo, uma noite ainda também de reflexão a respeito da Tua palavra. A Ti, meu Deus, seja dada toda a honra e toda a glória, hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Amém.